Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A formação da igreja foi em Atos 2, porque ali estavam reunidos pessoas de várias nações e ali o Espírito Santo desceu efetivamente na igreja coletivamente, como um corpo, formando um corpo. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 12, né? No versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, em Atos 2 foi formado esse corpo. Ainda que ali não estivessem presentes todos os membros do corpo, o corpo foi formado ali. Eu sempre gosto de usar o exemplo do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi formado em 1892, será que foi? Eu não lembro a data agora. Faltei nessa aula. Mas foi formado numa determinada data o Exército Brasileiro. Naquela data foi formado o Exército, mas não estavam todos os soldados de todos os anos seguintes. Cada vez que um soldado é acrescentado ao Exército, ele recebe a farda, mas é aquele Exército que foi formado naquele dia que ele é acrescentado. Então é como se ele já tivesse sido previsto a sua união a esse exército lá atrás, no século XIX. Agora, depois que foi formado o corpo de Cristo, que era para ser formado por judeus e gentios, nós encontramos momentos em que outros povos foram acrescentados, porque lá em Atos 2 eram principalmente judeus. Mas logo nós vamos encontrar a adesão dos gentios, porque Cornélio era um gentil. Ele era um soldado romano, ele era um centurião romano. Então, naquele dia, os gentios foram recebidos. E lá em Atos 10, a gente lê a maneira como eles foram recebidos, 10:44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, ou seja, ele tinha pregado o evangelho, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então aqui entraram os gentios. Mas tem mais duas ocasiões que entram mais duas classes de pessoas. Tem uma que entram os samaritanos. E repare que é diferente, por exemplo, quando Pedro prega para os judeus, lá em Atos 2, ele fala que eles tinham que se arrepender. Mas quando eu prego o evangelho, eu não falo para a pessoa que ela tem que se arrepender. Por quê? Porque ela não é judia. E os judeus, eles precisavam se arrepender porque eles eram culpados de terem rejeitado o Senhor Jesus e de terem entregue o Senhor à morte. Então, na pregação de Pedro para os judeus, em Atos 2, é incluído o arrependimento. Arrependei-vos e sede batizados, é incluído o batismo nas águas, e recebereis o selo do Espírito Santo. Então, as três coisas: arrependimento, batismo e Espírito Santo. Quando lá em Atos 8 agora, Atos 8, versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Samaria, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Repare que, para os samaritanos, eles eram gentios, porém convertidos ao judaísmo. Os samaritanos não eram judeus,
mas eles eram convertidos ao judaísmo, eram gentios, e tinham sido levados para a terra de Israel para substituir os judeus quando estes tinham sido exilados, quando estes foram levados para a Babilônia. Então, para a terra não ficar vazia, o rei mandou colocar um povo lá e mandou sacerdotes e levitas ensinarem judaísmo para esse povo. Esse povo eram os samaritanos. Eles eram tipo judeus fake, judeus piratas, né? Não vai falar isso para eles, mas era isso que eles eram. E aqui, então, nós vemos que eles também receberam o Evangelho, eles tinham que crer no Senhor Jesus, foram batizados e receberam o Espírito Santo pela oração e imposição de mãos dos apóstolos. Então, a segunda classe de pessoas, né? A primeira, judeus, que precisou pregar arrependimento, mas não foi pregado arrependimento para os samaritanos, porque eles não tinham culpa nenhuma da morte do Senhor Jesus. E depois, finalmente, lá em Atos 10, do versículo 44 em diante, nós vemos gentios puros, né? Gentios sendo recebidos depois de crerem, ou seja, precisaram ter fé, exercer fé no Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo e foram batizados nas águas. O batismo aconteceu depois deles receberem o Espírito Santo, ao contrário do que aconteceu com os judeus e com os samaritanos, quando foram acrescentados à igreja. Depois teve uma outra classe que aparece em Atos 19. Em Atos 19, que eles eram judeus, mas eles não eram os judeus que estavam lá em Atos 2. Então eles aparecem em Atos 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, versículo 1, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram agora o Evangelho corretamente, né, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. Então repare que nós tivemos aí praticamente quatro classes de pessoas. Começa com os judeus, lá em Atos 2, lá é a formação da igreja, depois são agregados os samaritanos e os gentios. Na realidade, esses samaritanos e esses gentios foram trabalho de Pedro, porque quando o Senhor Jesus disse a Pedro, tu és pedra, deu a ele as chaves do reino, né? Pedro usou essas chaves depois, uma para abrir para os judeus, outra para abrir para os samaritanos e outra para abrir para os gentios, para acrescentar à casa de Deus, ao testemunho cristão na terra. E nós temos também aqueles que eram os falsos, como é o caso de Simão, o mago, lá em Atos 8, que ele escutou a pregação de Filipe, e ele se converteu, entre aspas, né? Fala que ele se converteu, que ele creu, mas na realidade ele não creu coisa nenhuma, ele era um apóstata, ele só creu na cabeça. E logo ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo, então ele quer comprar o Espírito Santo. Por isso que Pedro precisa dar um chega para lá, um chega a mais nele, porque realmente não era um salvo. Tem um irmão que ele falou corretamente uma vez, eu escutei, nunca mais esqueci o que ele falou. Ele falou: naquele dia, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque a casa de Deus é a esfera do testemunho cristão, que inclui falsos e verdadeiros, que hoje nós podemos chamar também do reino, né? Do reino de Deus na terra. Inclui falso. Reino de Deus inclui
o trigo e inclui o joio. Os dois estão no reino. Se você ler Mateus capítulo 13, o reino dos céus ali, você vai ver que o reino dos céus tem joio e tem trigo. Muita gente confunde e pensa que o reino dos céus é o céu. Não, o reino dos céus é a esfera da profissão cristã na terra, que inclui salvos e perdidos fingindo ser salvos. Então, nesse dia em que Simão o Mago aceitou o evangelho, a casa de Deus, que é a esfera da profissão cristã, ficou maior que a igreja, que é o corpo de Cristo e do qual só fazem parte os realmente salvos. É diferente. Do corpo de Cristo, só os realmente salvos fazem parte. E esses têm, então, o Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra, então quando alguém ouve a palavra, esse alguém recebe vida. Ainda não está totalmente convertido, recebeu vida para poder, então, entender a palavra e crer. Porque o homem sem vida, ele está morto nos seus delitos e pecados, nós vamos ver isso no capítulo 2 de Efésios, ele não tem condições nem de entender o evangelho que é pregado para ele. Então a pessoa primeiro precisa de vida. Uma vez que recebeu vida, aí ela escuta o evangelho da vossa salvação, estou falando de Efésios 1,13, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Isso que aconteceu com Cornélio. Ele já tinha vida, por isso que ele buscava agradar a Deus. E o homem natural não busca agradar a Deus, de maneira nenhuma. Então nós sabemos que ele tinha vida, porque ele era um judeu convertido ao judaísmo e tinha sido despertado, vivificado pela palavra de Deus que ele escutava na sinagoga. E quando ele chega no contato com Pedro, e Pedro prega o evangelho inteiro para ele, né? Fala quem foi Jesus, que Jesus morreu, que depois ressuscitou e que voltará para julgar. Aí o que acontece? Cornélio crê, e os que estavam com ele também creem. E aí o Espírito Santo vem e sela eles, eles são selados com o Espírito Santo. Então esse é o processo. É o versículo 13 aqui de Efésios, né? Ouvir a palavra é o primeiro passo, ouvir o evangelho é o segundo passo, crer é o terceiro passo e ser selado é o quarto passo. Um outro comentário aqui, Romanos 5,5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. É importante, muito bom lembrar desse versículo, que é justamente esse que vai mostrar que nós vamos entender as coisas. Aí o Diego, ele perguntou, estava pensando na resposta sobre o jugo desigual da live anterior, mas teve algo que ainda estou em dúvida. Para não ser jugo desigual, a pessoa tem que crer na obra do Senhor ou apenas crer que Cristo existe? Não, uma pessoa não é salva por crer que Cristo existe. A pessoa é salva quando ela crê em Cristo como seu Salvador, quando ela se converte a Cristo. No caso, a pessoa crê que está salva e a outra não, mas crê em Cristo. Isso seria jugo desigual? Bom, uma pessoa convertida, ela crê em Jesus como seu Salvador, ela sabe para onde ela vai, ela sabe para onde o que aconteceu com seus pecados. E fica fácil, né, entender quando uma pessoa é convertida. Uma vez alguém perguntou, como a gente sabe que alguém é convertido? Você fala, ele odeia pecar. Não que ele não peque, ele peca. Mas ele odeia pecar. É a diferença entre a ovelha e a porca. As duas podem escorregar no barranco e cair na lama. Mas a ovelha, ela sai correndo da lama e se sacode e se esfrega no capim para limpar a sua pele, o seu pelo, porque ela não gosta da lama. Mas a porca fica se refestelando lá na lama, não sai mais, porque ela adora, é o ambiente dela. Então uma pessoa convertida, ela tem horror ao pecado. Ela pode até cair em pecado, não pode como permissão. Pode acontecer, porque se alguém falar que não peca, que não tem pecado, esse está dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. O que nós temos que fazer quando pecamos? Confessar o nosso pecado a Deus.
Mas duas pessoas, você tem um casal, por exemplo, um crê no Senhor Jesus, outro não. Então é um julgo desigual. Agora, se eles já estão casados, casaram antes de saber disso, aí não vai desmanchar o casamento por causa disso. Porque o matrimônio é uma ordenança que Deus instituiu lá no começo, lá no Éden. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.